Fala galera, Edu Oliveira aqui, sejam muito bem-vindos ao programa Voz das Arquibancadas, uma ótima noite a todos e hoje com esse sorrisão aqui é porque, graças a Deus, o Coringão voltou, que jogaço! Parabéns, Corinthians, vamos falar muito aí do Coringão, hoje um programa especial só do Corinthians, meu irmão. Hoje é só Corinthians, então hoje vamos falar muita coisa do Corinthians que jogou muita bola, trouxe de volta a esperança do torcedor. Corinthians, é difícil? É difícil jogar como ontem? Luxemburgo, que foi um monstro sagrado ontem. Cara, o quanto eu tava triste com o Vanderlei Luxemburgo, com as atitudes que ele vinha tomando e até pela falta de agressividade e postura dessa equipe e critiquei o Luxemburgo nas últimas vezes. Só que se tem um cara que defendeu o Vanderlei Luxemburgo aqui, sou eu. Se tem um cara que pediu a contratação do Luxemburgo aqui, sou eu, antes mesmo de VP, de Silvinho, eu sempre falava no nome do Luxemburgo, porque sempre acreditei que o Luxemburgo fosse o cara que fosse meter o pé na porta para revolucionar essa equipe do Corinthians, e ontem o Luxemburgo mostrou que ele é o Luxemburgo. De 98, de 2001, esse é o Vanderlei Luxemburgo, que muitos aí falaram que estava ultrapassado, que estava não sei o que e não sei o que lá, e agora vou engolir, porque o Luxemburgo está acertando esse time. O Luxemburgo está dando a cara dele, e o quanto eu estou feliz com o Luxemburgo, que sempre defendo ele e respeito demais e gosto demais do trabalho do Luxemburgo. Então estou feliz com o Luxemburgo, feliz com o Corinthians e a torcida do Corinthians com a alma lavada, porque precisava dar uma resposta, um futebol em alto nível, jogar de igual para igual contra uma baita equipe que é a do Atlético Mineiro. Jogo grande, meu irmão, jogo grande, para o Corinthians mostrar que realmente o Corinthians vai crescer ainda nessa temporada. Eu não acredito em título brasileiro, tá? Mas a Copa do Brasil, tamo mais que vivo. Libertadores, dá para ir para cima desse Del Valle lá. Entendeu? Também é difícil, mas dá para ir para cima. Só que o Coringão ontem lavou a alma, a torcida feliz da vida. Cara, fazia tempos que eu acho que o corintiano não acordava com esse sentimento de ufa, conseguimos, alma lavada, sair orgulhoso na rua para poder falar. Sabe, até quem não torce pro Corinthians falou, cara, o Corinthians jogou muita bola. Mas a gente vai falar muito aí do Corinthians na sequência do programa para vocês, porque antes da gente começar a entrar no tema Corinthians, eu queria mandar um abraço especial a todos do Ministério Mudança de Vida, tá? Que é a igreja da Bispa Cléo Ribeiro Rossafa, onde eu tive o imenso prazer de poder estar lá ontem. Tá? Fazia tempo que eu não ia, né? A gente sempre acompanha os programas da Bispa, eu acompanho muito, mas fazia tempo que eu não conseguia estar dentro da igreja. Ontem me senti tão bem lá dentro, tão feliz por ter encontrado pessoas que eu tenho carinho enorme lá dentro. Então, o seu Altamir, que toca lá guitarra, lá, um amigaço, eu tive ontem o prazer de estar lá com ele. Sabe, batemos um papo super legal, um grande abraço para você, meu amigo, tá tocando muito. O Bispo Anderson, que é uma pessoa que eu gosto demais, que é uma pessoa que desde lá de trás, ó, acompanhava a gente ali, sempre com bons conselhos. Tive o imenso prazer de vê-lo lá, Bispo Anderson, um grande abraço para você. Bispo Anderson, que era corintiano até os 8 anos de idade, hein? Mas depois deixou o futebol de lado, né? Foi seguir aí a vida, servindo a Deus e fazendo isso de uma forma muito bacana. É uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, então um grande abraço para você, Bispo Anderson, ao pastor Diego lá também. Cara, pessoas incríveis lá no Ministério Mudança de Vida. E, claro, um beijo especial à Bispa Cléo, que é uma mulher sensacional, uma mulher formidável, uma serva de Deus assim, cara, de outro mundo. O que Deus usa ela para levar vida e salvar vidas é algo surreal. O espírito que habita nela é algo fantástico e hoje eu quis aqui vir dar esse abraço porque
sirvo sim a Deus, a gente tem a nossa fé em Deus e eu não poderia deixar de hoje vir deixar esse abraço para vocês do Ministério Mudança de Vida e falar o quanto eu fiquei feliz de estar lá com vocês ontem, tá bom? Então, um grande abraço a todos aí do Ministério e um beijo carinhoso para a Bispa Cléo, que é uma mulher que eu admiro demais e que me ajudou e me ajuda muito com o programa dela Mudança de Vida hoje, com tudo que ela fala, com as pregações, daquilo que Deus usa ela para trazer, sabe, vida, cara, é algo surreal. Então, um abraço a todos vocês do Ministério Mudança de Vida e principalmente a Bispa Cléo, que é um espelho para mim. Acima de tudo, eu idolatro a Deus, mas é por intermédio dela que muitas coisas andaram, muitas coisas aconteceram na vida de tantas e tantas pessoas. Então, um beijo à Bispa Cléo e a todos do Ministério Mudança de Vida, tá bom? Agora vamos falar aqui do Coringão, né? Coringão, mas antes de começarmos a falar do jogo do Corinthians, vamos ver o resultado das partidas que aconteceram ontem, que quase todas foi para os pênaltis, meu irmão. Tirando ali, ó, o Fortaleza que ganhou do Palmeiras e o Grêmio que eliminou o Cruzeiro, o resto foi tudo para pênalti. Então tá lá, ó, Fortaleza 1, Palmeiras 0, e vou falar, que joguinho... Cara, eu não vi o Palmeiras ontem dar um chute no gol. Não teve, eu acho que um chute do Palmeiras no gol. Mas aí vou falar, o Palmeiras já tinha ganhado aqui de 3-0, então o Palmeiras foi lá para cumprir tabela. Mas não dá para o Palmeiras jogar tão mal quanto o Palmeiras jogou ontem, né? Sei que o Abel é monstro, o time do Palmeiras aí é a melhor equipe hoje no futebol brasileiro, já estava praticamente classificado, mas que jogo horrível da equipe do Palmeiras, não criou nada. O Fortaleza também não foi lá essas coisas todas, que também foi fazer o gol lá só no segundo tempo e também não colocou pressão em nada. Quando chegou ali na área, não levava tanto perigo ao Everton, acho que teve uma bola só que foi mais ali perigosa, mas o Palmeiras administrou bem. Mas tem que jogar mais, né, Palmeiras? Mesmo classificado, não dá para apresentar um futebol tão ruim quanto vocês apresentaram ontem. Mas estão classificados e vão brigar por tudo aí esse ano, com certeza, a equipe do Palmeiras, do Abel Ferreira, que é monstro, que é um baita, é o melhor técnico do futebol brasileiro e sul-americano, tá? Muita gente aí pegando no pé do Abel Ferreira, né? Como sempre fizeram, né? Sempre fizeram, né? Quando o Abel Ferreira erra, basta ele errar numa situação para cair muitos aí da imprensa matando o Abel Ferreira, né? Que ele foi ignorante lá com o repórter, que deu tapa, não sei. Cara, de verdade, meu, de verdade. O Abel Ferreira é monstro. Não tô dizendo que ele tá certo na atitude dele, tá? Só que o Abel Ferreira é um cara que vem sendo há muito tempo massacrado e sendo cobrado que ele é arrogante, que ele é isso, que ele é aquilo. Muitos da imprensa fizeram isso com o Abel Ferreira, tá? E poucos hoje, e acabam até dando o braço a torcer, porque não tem que falar do Abel Ferreira, porque ele é muito bom, e aí ficam aí ficam se pegando a pequenas coisas para poder criticar o Abel Ferreira ou ficar criando problema onde não existe. E eu não vou dar essa moral, não. Vou elogiar o Abel Ferreira, o trabalho que ele faz no Palmeiras e principalmente o grande profissional que ele é. E tenho certeza que uma grande pessoa também, porque se não fosse, ele não estaria 3 anos administrando tão bem o Palmeiras como ele administra. Então, vamos respeitar o Abel Ferreira e respeitar que ele é o melhor técnico do Brasil, tá bom? Palmeiras classificado e agora esperar o sorteio aí, que muito provavelmente, eu acho que até o dia 12 já deve estar definido aí os adversários. Ainda vai ter o sorteio da Copa do Brasil para ver quem pega quem, tá? E aí, depois ali, ó, o Bahia 1, Santos 1, que foi um jogo também pra lá. É o que é Bahia e Santos, né? É o que é Bahia e Santos. 2 times, ó, meia boca. E o Bahia venceu nos pênaltis lá a equipe da Vila Belmiro e se classificou aí para a Copa do Brasil. Cruzeiro e Grêmio, que para muitos aí, o Cruzeiro que fez uma boa partida no primeiro jogo, jogando lá no Sul, empatou 1-1 lá com o Grêmio, acharam que o Cruzeiro ia atropelar o Grêmio, irmão. Camisa pesa. E o Grêmio em Copa do Brasil, nessas situações de mata-mata, o Grêmio cresce, meu irmão. O Grêmio cresce, a camisa pesou e o Grêmio ganhou de 1-0 e avançou também. E ali o Coringão, né? 2-0 jogando com autonomia,
Corinthians foi para dentro do Atlético Mineiro, teve até a oportunidade de ganhar o jogo nos 90 minutos no tempo normal, bola na trave, a gente vai acompanhar tudo isso daqui a pouquinho, mas o Corinthians jogou muito, mereceu a classificação. Esse é o Corinthians que o torcedor corintiano tanto espera e tanto quer ver essa postura da equipe. Parabéns, Corinthians, classificado, e que vem agora. Pode vir até o Palmeiras, meu irmão. Pode vir qualquer um, a gente não vai ficar escolhendo adversário, não. Depois do jogo de ontem, pode ter certeza que essa equipe, a tendência dela é crescer e o Corinthians vai dar trabalho na Copa do Brasil. E lá embaixo depois tivemos mais um jogo dos pênaltis, Botafogo 1, Atlético Paranaense 0, mais um jogo que foi para os pênaltis, né? O Botafogo acabou ali conseguindo, né, levar a partida para os pênaltis, mas nos pênaltis o Atlético Paranaense foi feliz e eliminou o Botafogo, que é o cavalo paraguaio do Campeonato Brasileiro, que eu sempre falo, que está jogando bem, mas não vai se sustentar lá na liderança, é um cavalo paraguaio e caiu fora ontem na Copa do Brasil para o Atlético Paranaense. E ali, o seu Internacional, que, cara, quem viu ontem o Inter jogando, o Inter meteu 3-0 no primeiro tempo, o Inter perdeu o primeiro jogo de 2-0 lá em Minas, tá? E o América Mineiro veio com a proposta do quê? De tentar ali jogar pela vantagem. O Inter meteu 3 logo no primeiro tempo, parecia que o Inter ia dar uma goleada, só que no segundo tempo o Internacional caiu totalmente de rendimento, foi um time de primeiro tempo e o América Mineiro conseguiu fazer um golzinho, porque agora não tem mais a vantagem do gol fora de casa, né? Agora, no agregado, pode ser 2-0 como foi lá em Minas e poderia ter sido ali 4-2, poderia, sabe? Então não tem mais essa de gol fora de casa. E aí o América Mineiro, que fez um golzinho, conseguiu igualar a situação e levou para os pênaltis e ganhou de 5-4. Será que o Mano vai sobreviver lá no Inter? Não sei, né? Mas o Internacional tá fora e o América Mineiro, que faz uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro, é o América Mineiro que vem surpreendendo, meu irmão. Quem aí achar que vai pegar o América e vai passar o trator, vai por cima, cuidado, hein? O América está nas quartas de finais e a gente já viu muito isso acontecer na Copa do Brasil. Quem não se lembra de Paulista, Jundiaí e Flamengo, Santo André e Flamengo, lembra? O Santo André campeão da Copa do Brasil? Meu amigão, o América Mineiro eu acho que é a zebra aí da Copa do Brasil. Não acredito que vá ser o campeão, não acredito mesmo. Acho que tem equipes muito melhores que o América, mas quando essas equipes começam a passar por cima de adversários assim, às vezes uma nova zebra aí pode acontecer. Não acredito, mas vamos ver a sequência da Copa do Brasil. E agora, vamos falar do Corinthians e agora é só Corinthians, meu irmão. Hoje é só Corinthians, entendeu? Então vamos começar falando do Corinthians e antes de começar falando do jogo, dos melhores momentos, dos pênaltis, eu quero falar de uma nota que o pessoal da Arquibancada 95, um abraço até... Volta aqui, Eric, para mim rapidinho, só um pouquinho, obrigado, diretor. Quero mandar aqui um abraço ao Febem, da Arquibancada 95, a chapa Arquibancada 95, que é uma chapa que foi criada para ser oposição dentro do clube, dentro do Corinthians, tá? Então eles estão fiscalizando tudo e estão lá justamente para verificar as coisas erradas dessa diretoria que se chama Renovação e Transparência e que de transparência não tem nada. E aí o pessoal da Arquibancada 95 nos procurou, meu amigo Febem lá, a gente bateu um papo e a Arquibancada 95 soltou uma nota de repúdio ao sistema do fiel torcedor, que no meio do ano foi mudado de uma forma ridícula, sem explicação, por uma empresa amadora, e muitos corintianos no jogo contra o Fluminense ficaram de fora, meu irmão, porque o fiel torcedor não funcionou. E aí eu pergunto, como que você muda um sistema no meio de uma temporada, sem ter licitação para aprovar uma nova empresa, como de costume as grandes empresas fazem, e o Corinthians, por ser o maior clube do Brasil, não pode ter uma empresa amadora como eles estão tendo lá, e colocando o torcedor para passar essa humilhação, essa vergonha. E aí eu pergunto, quem está levando nessa?
Cadê o seu Duílio Monteiro Alves para vir a público explicar essa empresa amadora que começou em 2022, que não tem histórico de venda de ingressos, de nada, de administração de nada? Quem é, Duílio, que você está favorecendo aí? Porque se essa empresa está administrando o fiel torcedor, deve ser conhecido seu, né? Deve ser alguém aí da sua confiança, né? Ou entrou lá simplesmente por entrar. Como você disse na época lá atrás do bandeirão do Rogério, que até hoje vocês não vieram aí se redimir, não vieram construir um novo bandeirão, que é o bandeirão do time do povo. Você disse que não sabia o que tinha acontecido dentro do Corinthians lá, dentro da arena, que não sabia que o bandeirão tinha sido jogado fora. E você sabia da empresa agora que está administrando, seu Duílio? Então não vem com esse seu 7-1 furado pra cima do torcedor, não. Você é o pior presidente da história do Corinthians, cara. Você é o fantoche dentro do Corinthians, um pau mandado do seu André Sanches, tá? E aí você vem com essa papagaiada aí, com essa palhaçada agora do fiel torcedor, mais uma pro seu currículo. Tá, seu Duílio Monteiro Alves? Venha a público agora explicar essa empresa ridícula que vocês colocaram. Coloca a nota da Arquibancada 95 para o torcedor que está em casa poder entender. Tá lá, ó. Eu vou ler a nota para vocês. O que explica a mudança no sistema do fiel torcedor no meio de uma temporada? Aí o Duílio tem que vir a público, né? Para ele poder explicar essa dúvida da Arquibancada 95. Mais uma vez, a falta de transparência nas decisões do presidente Duílio Monteiro Alves e sua diretoria. E quem paga o preço é a torcida corintiana e os cofres do clube. Fomos pegos de surpresa com uma migração de plataforma que não funcionou, causou transtorno aos torcedores e prejuízo de bilheteria. No último jogo contra o Fluminense na Arena, muita gente ficou de fora e tivemos o menor público do Corinthians no campeonato por conta do novo FT, que é o fiel torcedor. Deveriam ter deixado um período de transição com as duas plataformas funcionando até que a migração estivesse completa. A equipe do FT e a torcida do Corinthians, acostumadas à nova realidade, a diretoria do Corinthians que devia ter pensado em melhorias tanto para a arquibancada quanto para o clube, parece só piorar um cenário que já não é bom. Por que a empresa foi trocada e qual empresa vai tomar conta do FT agora? E aí o Duílio também tem que vir explicar, né? Como o Corinthians chegou até ela? Quais foram os critérios de escolhas? Vocês estão vendo que tudo aí são perguntas, né? A empresa que vai cuidar do FT foi constituída em 2022, que é aquilo que nós falamos agora. Quais são os casos de sucesso que ela tem em gestão de venda de ingressos para jogos de futebol profissional? O Corinthians fechou com essa empresa um contrato de quanto tempo? É outra pergunta. Existe ex-funcionários do clube nessa empresa? Outra pergunta. A relação entre a Sporteca e com a Nike? Outra pergunta. Esses questionamentos precisam ser respondidos por Duílio e também por cada conselheiro do Corinthians que está lá para zelar pelo clube e a sua torcida. Ou eles, o grupo Arquibancada 95 pede essas respostas e mais transparência na condução do clube e que as decisões do Corinthians sejam sempre tomadas em favor do patrimônio corintiano e não para destruí-los. Essa é a nota da Arquibancada 95 e ali eles questionam e fazem uma série de perguntas que o seu Duílio Monteiro Alves tem que vir a público responder. Como que no meio de uma temporada vocês me colocam uma empresa amadora que não tem nem estrutura e que não tem nada que comprove que ela é administradora na venda de ingressos? O jogo contra o Fluminense, eles foram felizes ali na nota da Arquibancada 95, foi o menor público da torcida do Corinthians na Arena, por conta dessa palhaçada do fiel torcedor. E aí eu pergunto, quem está sendo favorecido? Quem são os amiguinhos da vez? Quem está levando uma fatia? Quem está sendo beneficiado para ter colocado uma empresa amadora lá? Quanto estão levando? Por que não se teve uma licitação? Porque qualquer empresa
grande, ou como é o Corinthians, um clube o maior do Brasil, como que você vai me colocar uma empresa amadora e você não faz nenhuma licitação, já que você quer mudar, para ver quem são as melhores, quem tem experiência nesse ramo, para que o torcedor corintiano possa ter o privilégio de não ter dificuldade de entrar dentro do estádio? E aí vocês me colocam uma empresa amadora, então alguém tá levando alguma coisa aí, né, meu irmão? Alguém é amiguinho de alguém. A Arquibancada 95 aí pergunta, tem algum amigo, ex-dirigente aí do Corinthians envolvido nisso? Então precisa se investigar. Parabéns, Arquibancada 95. Fiquem de olho e vão pra dentro mesmo. Por isso que vocês foram construídos, aí vocês se reuniram para construir essa chapa, para fiscalizar tudo de errado que acontece dentro do Corinthians. E essa questão do fiel torcedor é uma das coisas que estão erradas lá dentro e que precisa ficar de olho e que nós vamos ficar de olho e nós vamos aqui informar você, torcedor corintiano, de mais uma lambança dessa diretoria atual, desse seu Duílio Monteiro Alves, que é o pior presidente da história do Corinthians, o fantoche, o pau mandado do seu André Sanches. É isso que ele é, um pau mandado do André Sanches, tá? E essa corja aí operando no Corinthians há mais de 16 anos. Que se Deus quiser, em novembro, vão tudo pra rua, esses ratos. Mas cuidado, né, Augusto Melo? Você que tem nosso apoio aqui e tem o apoio de muitas pessoas importantes, cuidado que esses ratos vão colocar uma armadilha como colocaram na última eleição lá para tentar te prejudicar para que você não ganhasse. Porque de rato a gente só espera isso. Vai ter alguma armadilha aí para tentar iludir, enganar o torcedor. Pode preparar que essa corja não vai dar ponto sem nó, mas vocês vão conseguir. Vão conseguir, Augusto Melo. Se Deus quiser, vocês vão conseguir para trazer o Corinthians de volta pro torcedor e acabar com essa palhaçada desses incompetentes que estão lá no Corinthians até hoje. Tá bom? Agora, já que a gente falou, já pus pra fora aí, porque quando a gente fala dessa diretoria não tem como a gente não se irritar, mas agora vamos falar do Coringão. A alegria do povo aí voltou, nação corintiana, o sorriso voltou, a festa voltou, a confiança voltou, a alegria voltou. O Corinthians ontem que fez uma partidaça contra o Atlético Mineiro. E antes de começarmos agora nos melhores momentos, vamos acompanhar desde lá de trás a chegada do Corinthians, os jogadores descendo, a festa da torcida do Corinthians. Um abraço à rapaziada lá da camisa 12, festa sensacional, a 12 sempre representando. Indo com o Corinthians, onde o Corinthians vai, você entendeu? Camisa 12, os Gaviões da Fiel, Pavilhão, Estopim, Coringão Chopp, todas aí, ó, um abraço a vocês aí que fizeram uma festa linda, incentivaram, empurraram o Coringão e o Corinthians está classificado. Vamos acompanhar o primeiro vídeo, tem um vídeo lá da torcida lá, ainda cedo no estádio, a camisa 12, aí, ó, tá aí, ó. Aí a camisa 12, que sempre faz uma festa linda. Ali até o vice-presidente Lucas, um abraço pro meu amigo Lucas. Vice-presidente da camisa 12, cara incrível, fantástico. E essa torcida linda, maravilhosa que é a camisa 12 do Corinthians, meu irmão. Tem áudio aí, Eric? Põe o áudio se tiver. É que pra... Isso, boa, Eric. Tá aí, ó, a camisa 12, torcida do Corinthians, que começou cedo, festa. A 12 é isso aí, a 12 sempre é festa, né, meu irmão? Camisa 12 que pra mim é uma das maiores torcidas do Corinthians aí ao lado do Gaviões, mas a camisa 12, tradição, festa, essa é a 12 do Corinthians. Agora a gente vai acompanhar a chegada dos jogadores, a descida deles também do ônibus e depois já dentro do estádio, antes da partida rolar, aquela festa linda que a torcida fez pros jogadores e na sequência os melhores momentos aí da partida entre Corinthians e Atlético, que deu a classificação ao Coringão. Acompanha aí. Tá aí, ó, chegada do time do Corinthians, né, no estádio. Ô, Eric, coloca com som aqui pra mim, por favor, também. Por gentileza, diretor.
Tá aí, ó. Obrigado, Eric. A torcida do Corinthians é diferente de tudo, cara. Não tem outra igual no mundo. Essa é a torcida do Corinthians. Esperando o time na porta, fazendo festa, fogos. Isso é Corinthians, meu irmão. Para os jogadores que vinham apresentando um nível de futebol tão fraco, e a gente falava que esses jogadores não mereciam a torcida, e ontem esses jogadores deram a resposta. Olha que festa linda. Torcida do Corinthians fazendo na recepção dos jogadores. A chegada do ônibus. Sensacional, sensacional. Tá aí. Aí tem uma outra imagem também, Eric, já dos jogadores descendo do ônibus. Se quiser, já pode colocar. É essa daí, ó. Tá aí o Matheus Bidu, tá aí o Murilo, que joga muita bola, Bruno Mendes. Tá aí, ó, o Fausto Vera, que é outro monstro, que joga de bola, esse cara é incansável. Tá aí o Renato Augusto voltando agora de lesão, importantíssimo pro Corinthians. Tá aí o goleiro Cássio, sempre concentrado ali, sério. Tá aí o homem, né? Tá aí o homem que fez um dos gols mais bonitos do ano, Roger Guedes. Tá aí o seu Gil, né? Que logo também se aposenta. Fagner, que ontem fez uma boa partida também. Tá aí o Fábio Santos, que entrou também no final do jogo. E esse é o time do Corinthians chegando para o Luxemburgo, chegando para a decisão. Tá aí o Yuri Alberto, que faz, hein, Yuri Alberto? Nem pênalti você consegue fazer gol. Mas ontem, em determinados momentos, também foi importante na partida. E tá ali o Rony, né? Chegando também. Corinthians vindo, concentrado. E o seu Atlético Mineiro do técnico Kudê, que colocou o time reserva, né? E desacreditou do Corinthians. E tá aí a festa linda da torcida. Antes da bola rolar. Cara, olha isso. Tá aí, ó, festa linda da torcida do Corinthians. E agora a gente vai acompanhar os melhores momentos dessa partida que levou o Coringão às quartas de finais da Copa do Brasil. Vai Corinthians, vai pra dentro, quebra tudo, Coringão. Acompanha os melhores momentos dessa vitória do Corinthians. Tá aí, ó. Corinthians que jogou muito bem, cara. Muito bem. O Atlético Mineiro começou ali tomando uma iniciativa num chute ali, mas o Corinthians foi... Cara, o que é o Corinthians? O Corinthians foi raça, foi garra, foi vontade. Tá aí, ó, o gol, né, do Corinthians. Bate e rebate ali, a falha da zaga do Atlético. E o Matheus Bidu. Bidu, que eu sempre critiquei aqui, né, Matheus Bidu? Porque vinha mal, não estava treinando direito, não conseguia jogar. Quando entrou, não correspondia, mas está jogando muito bem. Então, parabéns, Matheus Bidu. Eu te critiquei muito aqui, mas quando você jogar bem, eu vou te elogiar. E ontem você foi um dos melhores em campos. Pela Rádio Transamérica, você foi eleito o craque do jogo. E tá aí o Corinthians também, ó, bola na trave, depois no travessão com o Fausto Vera. O Corinthians ontem foi sensacional, cara. Quem assistiu o jogo do Corinthians ontem teve orgulho dessa equipe. Uma equipe que construiu, que criou, que foi pra cima, que teve muita oportunidade até de ganhar o jogo por mais de 2-0. E tá aí a defesa do Cássio, que ontem foi mais uma vez super importante, tá? Pra equipe do Corinthians. E tá aí mais um lance do seu Yuri Alberto, que, cara, meu, de verdade, o Yuri Alberto, Luxemburgo, coloca ele no banco, Luxemburgo. Dá 3 jogos de banco pra ele. Dá 3 jogos de banco pra ele, coloca o Pedrinho, coloca os meninos pra jogar, porque não dá com o Yuri Alberto. Graças a Deus ontem não fez falta esse gol que ele perdeu, mas já pensou o Corinthians tivesse dependido de um gol, e o que a imprensa hoje não falaria do gol que ele perdeu? E tá aí o golaço do Roger Guedes. Cara, olha que golaço, um dos gols mais bonitos, tenho certeza, no ano. Ele fez tudo sozinho. Olha essa jogada, cara, ele vai driblar o goleiro e praticamente ali, com toquinho, mata o Everson. Olha que golaço, cara. O jogador do Atlético achou que a bola ia sair, ó, desistiu da jogada. Roger Guedes
tira do goleiro e faz o gol que levou a partida para os pênaltis. Roger Guedes, esse cara é monstruoso, melhor jogador hoje na equipe do Corinthians. E aí o Atlético foi e o Cássio mais uma vez ali fazendo uma grande defesa. Mas o Corinthians era isso, era trocação total. O Atlético vinha, o Corinthians respondia. Tá aí o Fausto Vera que tá lutando, né, Fausto Vera, para fazer o primeiro gol com a camisa do Corinthians. Eu acho que você chegou a 50 partidas e não fez nenhum gol, mas esse gol vai sair. E ali, o susto, né, o Roger Guedes perdeu a bola e o Atlético Mineiro perdeu esse gol aí. Cara do céu, se o Atlético faz esse gol, eu não sei não, mas ontem deu tudo certo pro Corinthians, isso é o que importa. Isso é o que importa, deu tudo certo. A fase que não vinha sendo boa, hoje a fase virou. O que chutava e não entrava, hoje chuta e entra. E ali ainda o Corinthians teve muitas oportunidades de poder fazer o gol com o próprio Fausto Vera. Você viu aquela jogada? O Yuri Alberto cabeceia, a bola vai na trave, no rebote, bola no travessão. Cara, foi um jogaço. Esse é o Corinthians. E eu vou falar mais, eu acho que se o Corinthians não tivesse conseguido a classificação, tivesse, tomado um gol ali do Atlético, a torcida ontem iria aplaudir essa equipe. Porque se teve uma coisa que não faltou ontem, foi empenho, foi garra, foi dedicação, foi vontade, foi raça, foi amor. É isso que a torcida do Corinthians espera. É isso que o torcedor corintiano tanto cobra. Joguem com alma, joguem com o coração. Como diz a torcida do Corinthians, vamos jogar com raça e com coração. É o time do povo, é o Coringão. E é isso que o torcedor espera. Essa torcida é maravilhosa, cara. Olha a festa que essa torcida fez para esses jogadores. Olha a festa que essa torcida fez desde cedo, antes da partida começar. Então vocês precisavam dar uma resposta em alto nível e vocês deram. Matheus Bidu, eu que sempre te critico, ó, parabéns, cara, parabéns mesmo. Falei desde lá de trás que você não deveria ter vindo para o Corinthians, que não era uma das melhores contratações para o Corinthians, só que você vem ganhando oportunidades e vem jogando bem. Então, Matheus Bidu, parabéns. Continue jogando assim, que a gente vai te elogiar sim, tá? Continue dessa forma. Ontem você jogou demais. Você foi eleito o craque do jogo ontem na Rádio Transamérica, tá? Rádio Transamérica que eu gosto demais, tenho muito carinho lá, acompanho o Papo de Craque. Gosto muito do André Galvão. Cara, se tem um cara que eu sou fã e admiro é o André Galvão, cara. Um cara coerente, um cara totalmente, inteligente. Gosto muito das análises do André Galvão. Um abraço a todos lá da Transamérica lá, tá? A gente dando esse crédito aí pra vocês, porque ontem que nem ontem eu falei, né? Fui ontem na igreja, super importante estar lá. Não consegui estar no jogo do Corinthians, mas vim acompanhando pela Rádio Transamérica, que eu sempre acompanho quando não estou no jogo do Corinthians ou estou na rua fazendo alguma coisa, estou lá na Rádio Transamérica. Então, abraço a todos vocês, parabéns pela transmissão, parabéns pelo Marco Belo, lá um grande repórter, que ontem fez uma pergunta para o Luxemburgo e o Luxemburgo deu de novo no Marco Belo. Será que é algum ranço pessoal aí? Toda vez que o Belo vem com uma pergunta, o Luxemburgo está meio que dando nele, né? Mas daqui a pouco a gente acompanha a entrevista aí coletiva do Vanderlei Luxemburgo também. Mas ainda falando aí de Corinthians, cara, é isso que a torcida do Corinthians quer, essa garra, essa disposição. E o Roger Guedes, depois da partida, ele deu uma entrevista ali falando, né? Vamos acompanhar o que o Roger Guedes falou. Não, na verdade a gente assistiu aí os 2-0. Coloca a entrevista, pode ser a entrevista do Roger Guedes, e depois a gente vai ver os pênaltis aí que deu a classificação heróica para o Corinthians nas quartas de finais. Acompanhe o que o Roger Guedes falou e depois os pênaltis aí na sequência. Que fez o gol que levou para os pênaltis. Estamos comentando na transmissão, Roger, se você entende que também é um jogo, pela atuação e pela classificação, uma virada de chave, pelo momento que viveu o Corinthians. Cara, acho que a gente mereceu, né, pelo que a gente vinha apanhando, mas a gente sabia que não estava jogando bem. Conseguimos fazer um grande jogo. Acho que a gente tem que jogar assim, daqui para frente, pressionando o adversário. A gente não teve tanto tempo de treinamento, por isso que às vezes não dá para adaptar o que o professor quer. Mas, cara, muito feliz com a classificação. Mais uma vez, Deus tá me abençoando, me honrando, corando os gols. Estou muito feliz com essa classificação. Vou em busca por mais agora. Temos o brasileiro pela frente. Se Deus quiser, conseguir a vitória lá contra o Del Valle também.
Obrigado aí. Tá aí o Roger Guedes que falou após a partida e agora a gente vai acompanhar para vocês, mostrar para vocês a disputa de pênaltis que levou o Corinthians às quartas de finais e trouxe essa alegria ao torcedor corintiano. Hoje a gente veio até aqui, ó, até desse lado aqui, a gente veio até de Corinthians hoje, ó. Corinthians, cara, hoje é Corinthians. Que alegria de poder hoje sair na rua e o pessoal falar, caramba, o Coringão ontem representou. Cara, eu vim aqui para a TV São Caetano e o pessoal aqui que me conhece, né, até onde eu abasteço sempre aqui do lado aqui na Goiás, no posto Ipiranga ali, né, sempre estou abastecendo e o pessoal lá já me conhece e tal, falou, caramba, a hora que o pessoal me viu já com aquele sorrisão, Edu, e o Corinthians ontem, cara, sensacional tal. Cara, olha o que vocês causam no torcedor corintiano, tanto pro bem quanto pro mal, quando vocês fazem partidas ridículas como vinham fazendo. E hoje, torcedor corintiano feliz, alegre, falando de futebol, tendo um motivo ali para poder comemorar. Tá certo, não ganhou nada, mas ontem foi o recomeço de uma nova era Vanderlei Luxemburgo no Corinthians e da reconstrução dessa equipe, tá? Que vai brigar por esse título da Copa do Brasil. A Libertadores é difícil, mas não tem nada perdido. Tá? O que estava perdido, o que poderia ter ficado muito melhor se tivesse ganhado o Argentino Júnior. Mas vamos comemorar a Copa do Brasil, estamos nas quartas, agora tem um confronto aí já da Libertadores contra o Del Valle, que o Corinthians vai para cima. E se o Corinthians ganhar do Del Valle lá, meu irmão, segura que o Corinthians vai arrebentar. Vamos acompanhar aí a disputa de pênaltis que deu a classificação para o Corinthians às quartas de finais. Tá aí o primeiro pênalti do Hulk perdido e o Cássio logo na primeira defesa, hein? Logo na primeira defesa, hein? Primeiro pênalti do Hulk, o Cássio foi lá e pegou. Cássio que cresce, né, nessas decisões. É um baita de um goleiro. Eu critico muito o Cássio em várias oportunidades aqui, mas não dá para negar que o Cássio cresce, né, nesses momentos aí. E aí o Corinthians veio depois ali já com o Fábio Santos a primeiro. O Everson achou que o Fábio Santos ia mandar aquele pênalti de segurança, né, no meio do gol. Foi nada, meu irmão. Fábio Santos meteu ali, ó, caixa. O Everson nem pulou na bola. E sem chance pro Everson. Achou que ia no meio, tá lá, pega lá, Everson. Fábio Santos, que é um monstro de jogador. Não dá mais, né, para renovar o contrato, mas tem muita história e respeito. E aí o segundo pênalti do Edenilson, que mandou na trave. Edenilson ex-Corinthians, né? Que batia pênalti muito bem lá no Internacional. Mas ontem tudo deu certo pro Corinthians. Ontem tudo deu certo pro Corinthians. Tá aí o Edenilson batendo, a bola bateu no travessão e não entrou. E ali já deu uma tranquilidade para a torcida do Corinthians, que aí depois o seu Yuri Alberto, nem pênalti, hein, Yuri Alberto? Precisa de uns banquinhos, hein, Luxemburgo? Precisa dar um banco de reserva para esse cara, hein? Para ele poder colocar a cabeça dele no lugar e até treinar com mais vontade, ter mais personalidade, porque ontem ele teve a bola do jogo e não fez cara a cara com o Everson, e se dependesse dele aí, ó, o Corinthians tinha perdido na disputa de pênaltis, tá? E aí tá aí o Atlético Mineiro depois fazendo o terceiro gol com o Paulinho, que joga demais esse menino, joga demais, deslocou o Cássio ali e fez o gol ainda dando sobrevida ao Atlético, né? E aí tá aí o Fausto Vera, né? Que de novo a bola bateu no travessão ali, só que dessa vez entrou, né? Porque lá no jogo ele deu uma pancada no travessão, não entrou, e o pênalti foi na... Olha onde essa bola bateu, cara. Diferente do Edenilson que bateu no travessão e voltou, a do Fausto Vera bateu e entrou. Então ontem era tudo Corinthians. Olha aí a vibração da torcida do Corinthians, sentimento do torcedor corintiano, e ali o jogador do Atlético Mineiro mandando a bola lá na camisa 12. Chutou pra fora, meu irmão. E ali os jogadores do Corinthians, ó o Roger Guedes, agora ó, acabou, é só fazer. Mandou na lua, chutou lá nos Gaviões, lá, ó, 12 ali do lado, mandou lá no Gaviões. Ó, e ali a torcida do Corinthians explodiu, né? Olha a alegria da Fiel, como é bom ver a Fiel sorrindo, né? Como é bom. E ali o Maicon, né, que falhou num jogo atrás aí, que até chorou, né, pela falha que teve, foi lá e foi premiado com o gol da classificação. O Maicon, que já tinha feito o gol lá contra o Palmeiras, quem não se lembra, até hoje sangra, né?
Até hoje sangra, né? O Corinthians ganhou lá dentro do Allianz Parque com um gol de pênalti do Maicon e ontem o Maicon foi abençoado em fazer o gol da classificação do Corinthians, que levou o time às quartas de finais. Tá aí, cara. Olha a festa dos jogadores. Vanderlei Luxemburgo ali, ó, para mim foi o cérebro para essa conquista. Tá ali depois, tem até uma imagem ali depois ali que eles colocaram o Vanderlei dar um abraço no Roger Guedes, fortíssimo, aquele abraço de pai para filho. Porque, cara, ontem o time inteiro jogou bem. Seria injusto falar que foi só por conta do Vanderlei Luxemburgo ou do Roger Guedes. Foi o Luxemburgo, foi o Roger Guedes, foi o Matheus Bidu, foi o Fausto Vera, foi o Renato Augusto, foi o Fagner, foi o Murilo. Cara, o time todo ontem foi bem. Até o Yuri Alberto, que vem nessa nhaca aí, que ele não consegue fazer gol, que ele perde gol cara a cara, que ele perde pênalti, ele foi importante no primeiro gol do Corinthians, porque foi ele que brigou lá pela bola lá, e aí depois o Bidu foi lá no cruzamento e acabou fazendo o gol. Então ontem, cara, de verdade, o torcedor corintiano só tem motivo para comemorar e tem que comemorar mesmo, porque a pressão que esses jogadores vinham sofrendo, a pressão que o Luxemburgo também estava sofrendo, né? Porque a gente até falou num programa anterior, se o Corinthians não tivesse, por exemplo, perdido por Fluminense, tivesse sido eliminado ontem pelo Atlético Mineiro, eu não sei se o Vanderlei ainda continuaria no cargo de técnico do Corinthians. Até porque o Vanderlei lá contra o Argentino Júnior, ele errou muito em não colocar a equipe para frente, para agredir, para tentar ganhar o jogo. Então, se viesse nessa sequência de derrotas, o Luxemburgo muito provavelmente, eu não sei se sobreviveria. Mas, cara, graças a Deus a fase mudou, ó. O Luxemburgo vai ter sequência, tá conseguindo mostrar aí o seu trabalho, é o Luxemburgo que eu tanto admiro. Parabéns, Vanderlei Luxemburgo, parabéns, o Luxemburgo de 98, que eu tive imenso prazer de ver o Corinthians ser campeão com você. Vi o Corinthians ser campeão dos melhores times do Corinthians para mim, ó, 98, 99, 2000. O time de 2000 para mim é o melhor de todos da história. E uma pena aquele time não ter ganho a Libertadores, o de 99 e o de 2000, que tinha Dida, Índio, Fábio Luciano, Adilson, Kleber, Rincon, Marcelinho, Vampeta, Luizão, Edilson, Ricardinho. Cara, foi um dos melhores times da história que eu vi no Corinthians. E o Luxemburgo, em 98, ele pegou esse Corinthians ganhando o Campeonato Brasileiro, que nós tínhamos Gamarra e tudo mais. Então esse é o Vanderlei Luxemburgo, esse é o Luxemburgo que a gente gosta, o Luxemburgo que eu tanto aprendi a respeitar e admirar, que sou fanzaço do trabalho do Luxemburgo. O Luxemburgo de 98 e de 2001, você lembra, Luxemburgo? Em 2001, quando a torcida do Corinthians cantava pra você, não é mole não, o Luxemburgo é do Corinthians, também da seleção. Você lembra, Luxemburgo? Não é mole, não. O Luxo é do Corinthians e também da seleção. E é isso, Luxemburgo. A torcida do Corinthians sempre teve muito respeito por você, pelo seu trabalho. E eu sempre soube da sua capacidade. E você, Luxemburgo, talvez não saiba, mas a gente vinha pedindo a sua contratação há muito tempo. Há muito tempo eu pedi você no Corinthians, sabia que você ia meter o pé na porta, que ia revolucionar, estava me decepcionando, eu estava inconformado, até sendo cobrado aí por torcedores, seu treinador, não sei o quê, e eu acreditando sempre no seu trabalho. E hoje você calou a boca de muitos, Luxemburgo, que disse que você era ultrapassado, que você já não era mais o mesmo, que você já estava velho. Você entendeu? E você mostrou, Luxemburgo, o quanto você é inteligente. Agora continua, Luxemburgo, continua. Vai nessa toada, meu irmão, que você vai trazer o Corinthians de volta rumo aos títulos. Talvez esse ano você ainda consiga ganhar a Copa do Brasil, porque é possível. A Libertadores ficou bem difícil. O brasileiro, torcedor corintiano, tem que ter pé no chão. Não dá para ser campeão brasileiro com esse elenco. Tá? Se vier as contratações do menino Rojas aí que está perto de fechar, se falam no Cuellar, se falam em outros jogadores, aí a partir de julho a conversa é outra, mas eu acho que mesmo assim ainda vai estar tarde para correr atrás do brasileiro. Mas a Copa do Brasil é totalmente possível. E se ganhar lá do Del Valle, haha, meu irmão, aí segura o Coringão.
Segura o Coringão que de morto a ressuscitado e é o Coringão que vai para dentro, porque se deixar o Corinthians chegar, meu irmão, pode ter certeza que a camisa pesa, e pesa muito. Então parabéns a todos os jogadores do Corinthians, ao técnico Vanderlei Luxemburgo, que é o Luxa que a gente sempre quis ver de volta no Corinthians e que vai falar agora na entrevista coletiva, mas deu uma alfinetada no Marco Belo, hein? Eu não sei se foi por conta da última pergunta que o Belo fez lá no último jogo, mas o Luxemburgo, até achei que o Luxemburgo ia vir mais leve, eu achei ele mais, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu posso falar a verdade? Até o Luxemburgo já tá se sentindo o Luxemburgo lá de trás. Mas ontem podia ter vindo, né, Luxemburgo, com um sorriso, porque quando você sorriu, no momento que não era para sorrir, a gente também te criticou, que você tava sorrindo na entrevista e o time não vinha bem. E ontem que era para você sorrir, com a alma lavada, para vir descontraído, você veio mais, eu acho que ainda na adrenalina do jogo, mais sério. Mas parabéns, Luxemburgo. Ontem o Corinthians ganhou porque você foi o estrategista, que a gente sempre se acostumou a chamá-lo, o estrategista. Vamos ver, pô, fechou, né? Pô, fechou Luxemburgo aí, o que ele fala na coletiva. Marco Belo, Rádio Transamérica aqui. Dois fatores chamaram bastante a atenção. O primeiro, óbvio, já na escalação, os 3 zagueiros, né, que você colocou em campo, acho que você vai falar bastante disso. E o outro, já nos primeiros minutos de jogo, a garra, a determinação, a força de vontade acima do normal dos jogadores do Corinthians, que foi outro fator que fez com que o time conseguisse a vitória hoje, né? Os 2 fatores, o esquema e a força de vontade. Queria que você falasse se um superou o outro ou os 2 fizeram o Corinthians ganhar o jogo. Obrigado. Oi, boa noite a todos aí. Eu não vou ficar falando do esquema não, porque vocês que estão aí, né, é que tem que analisar a coisa que aconteceu dentro do jogo. Eu sou técnico e tenho que fazer aquilo que é necessário ser feito. E ter coragem de fazer aquilo que tem que ser feito, porque quem não arrisca não consegue ganhar. Então tem que correr o risco e as pessoas vão analisar. Deu certo, mas como poderia dar errado, chegaria perguntando, então tem que falar sobre isso. Vocês analistas, vocês estão aí, que tem que analisar o que aconteceu. E com respeito ao que você falou de garra, como é que é? Força de vontade é obrigação, cara. Não é uma coisa que eu queira, não. Isso é obrigação do cara ter que entrar dentro do campo com vontade. Segundo tempo, contra o Fluminense, nós fizemos uma marcação já mais adiantada e roubando bola, porque quando você rouba a bola, você pega o adversário desarmado. Né? Então tem que roubar a bola. Para ter contra-ataque, para ter transição ofensiva, tem que roubar a bola. Nós roubamos bola. Adiantamos uma marcação, fizemos o Atlético dar tiro de meta, o goleiro ter que dar tiro de meta para nós ganharmos a segunda bola. Tudo isso foi uma coisa que nós analisamos, analista de desempenho nosso, que trabalha lá com a gente lá, passaram bastante informação também. O jogo passado, analisamos os jogos do Atlético, que quando nós jogamos contra o Fluminense também já estávamos pensando já contra o Atlético, né? Então, tudo que tem que ser feito nós fizemos para um jogo decisivo. A vitória veio porque nós fizemos aquilo que tem que ser feito sem ter a preocupação, a não ser com o time do Atlético, nas coisas que nós tínhamos que anular e jogar como o Corinthians. O Corinthians nunca está morto em situação nenhuma. Vanderlei, boa noite. Rafael Esgriles, da Energia 97. Eu vou ainda um pouquinho em cima da pergunta do Belo. 3 zagueiros é mais pela configuração do Atlético Mineiro ou isso vai ser uma tendência nas próximas partidas da equipe do Corinthians? E gostaria que você falasse um pouco do Renato Augusto. Se você gostou hoje da movimentação dele, o planejamento, porque essa volta de contusão é muito importante também. Cara, assim, a pergunta é legal. Mas não é novidade, cara. Sabe o que acontece? Parece uma novidade. Você tem que trabalhar e escalar o jogador de acordo com o adversário, e hoje é uma alternativa que existe dentro do futebol. Eu não fiz nada diferente daquilo que eu faço na minha carreira toda. Não é a primeira vez que eu jogo com 3 zagueiros, porque às vezes você tem que mudar. Eu já ganhei muito título mudando e fazendo aquilo que tem que ser feito. Né? Você não esquece essas coisas. Então eu só fiz aquilo que permite ao técnico fazer e deixar essa coisa para vocês analisarem. Hoje só que as pessoas hoje estão muito ávidas e não conseguir ver as coisas boas. Só conseguem ver coisas ruins. Então, eu continuo fazendo as coisas que eu sempre fiz no futebol, da maneira como eu fiz, e que eu cheguei na minha carreira com longevidade e ganhando títulos. Não fiz nada diferente. Então, eu sempre digo que, para ganhar, chegar você chega. Para ganhar, tem que fazer alguma coisa diferente. Se eu não fizesse nada diferente hoje, eu não conseguiria ganhar a gratificação. Não conseguiria. Então, fazer e passar essa confiança para o jogador. Você acha que eu fiz a coisa aqui porque eu sonhei fazer isso aí? No jogo? Não sonhei, não.
foi análise do adversário e treinei ontem durante 30 minutos, parando o treinamento. Olha aqui, quando eles vierem para cá é assim, quando vierem para cá é assim, vamos botar 3 zagueiros para liberar o Fagner, liberar o Bidu, pode atacar os 2 ao mesmo tempo, porque o Atlético joga sem lado de campo, o pessoal joga do meio pro lado, ele não joga com o lado. Então o Bidu podia atacar e o Fagner poderia atacar, até ao mesmo tempo que eu joguei com 2 jogadores que têm qualidade de bola por trás, que é o Fausto e o Michael, que a bola sai com eles lá. E o Fagner passou a ser um atacante e o Bidu a ser um atacante. Sendo que do lado de lá, o Mariano começou a descer muito, e aí nós tivemos uma preocupação ali. Aí foi onde o Renato veio conversar comigo e nós corrigimos de imediato. Porque se o Bidu saísse no Mariano, ia abrir as costas dele, estava acontecendo isso aí. Então nós corrigimos já de imediato. Uma quedinha do Roger ali, uma quedinha do Renato ali, deu uma segurada boa. Professor, boa noite. Pedro Boa noite, Ramiro, Pedro. da Rádio Bandeirantes. Parabéns pela classificação. Queria que você falasse de... Você pediu até 10 jogos. Aí, ó, eu tava falando pro meu diretor aqui que tinha travado a imagem ali e tal, e ali o Luxemburgo falando, né? Tomar minha aguinha aqui, ó. Aqui, ó. Ah, hoje, ó, tá até especial aí, ó, caneca aí, ó, até especial. E essa daqui, ó, é uma caneca da camisa 12, ó. Camisa 12, 1971, torcida maravilhosa aí do Corinthians. E a nossa caneca com a nossa aguinha aqui, ó, em homenagem à camisa 12 ao Corinthians. E é isso aí, o Luxemburgo falando ali na coletiva, né, explicando, você viu que o Marco Belo fez a pergunta para ele é não sei o que, o Luxemburgo, às vezes acho, assim, na boa, respeito muito, mas às vezes acho que tem determinadas coisas que dá para evitar, não precisa responder com tanta, vocês que são analistas, vocês que têm que analisar, Luxemburgo, dá para respirar um pouquinho, responde lá o repórter, eu sei, a gente que é comentarista esportivo, eu sou apresentador e comentarista esportivo. Nesse momento aqui estou apresentando o programa, mas eu também sou comentarista esportivo e gosto pra caramba, por sinal, de ser comentarista esportivo, porque entendo muito de futebol, modéstia à parte, tá? Modéstia à parte, sou melhor do que ninguém, mas graças a Deus eu tenho esse dom que Deus me deu, e essa capacidade de enxergar e analisar futebol, e muitas vezes vejo uns comentaristas falando um tanto de besteira aí que é difícil, mas, Luxemburgo, trata com mais carinho a imprensa, responde. Eu sei que os repórteres são os analistas que têm que fazer análise, mas você também pode vir. Não sou eu que tenho que falar, não sei o que, não precisa, sabe? Acho que ontem o Corinthians deu um salto tão grande aí na sua dignidade, na sua forma de jogar, na maneira de mostrar para o torcedor que fazia tempo que não via uma equipe com tanta garra, com tanta raça, com tanta vontade. E aí ontem você poderia ter vindo na coletiva leve, comemorando, feliz, você foi o tempo todo mais sério, então eu acho que às vezes não precisa, tá? Não precisa, dá para ser mais maleável sim, principalmente com a imprensa, Luxemburgo. Mas parabéns mais uma vez, o Coringão ganhou, se classificou, tá nas quartas de finais. Agora o Corinthians tem uma grande oportunidade antes do confronto aí contra o Independente Del Valle. No sábado agora já a equipe joga contra o América Mineiro, que tá lá na zona do rebaixamento. Então, de extrema importância o Corinthians conseguir esses 3 pontos, se possível, lá, porque não é fácil, porque quem vê o América na zona do rebaixamento acha que é um time morto, e não é. O América Mineiro tem um bom time. E tem um bom time o América Mineiro. Veio aí, ó, e tá aí também classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil. Tá mal no Brasileiro. Então que a equipe do Corinthians consiga aproveitar esse momento ruim no Brasileiro do América Mineiro e consiga de repente lá fazer 3 pontos para que a equipe continue subindo na classificação e cada vez mais se afastando dessa zona aí de rebaixamento. Mas o Corinthians não vai cair, meu irmão. O Corinthians não vai cair. Com essa entrega e essa postura que o Corinthians já vinha tendo, já teve contra o Flamengo, teve no segundo tempo contra o Fluminense, por mais que tomou pressão do Fluminense no primeiro tempo, no segundo se encontrou, e ontem a consistência, o jogo que fez, não tem como essa equipe cair. Até porque tem time muito piores, como o próprio Curitiba,
tá? O próprio Bahia, o Cuiabá, você entendeu? Tem times muito piores aí, muito piores. Então o Corinthians não vai cair, meu irmão. E o Corinthians tem totais condições de brigar aí para chegar longe nesse Campeonato Brasileiro. Título eu não acredito brasileiro, tá? Título não acredito. Libertadores, como falei, tá difícil. Mas a Copa do Brasil tá viva e muito viva, porque começou do zero, meu irmão. De eliminado, praticamente, a classificado, pode ter certeza que daqui para as quartas pode vir quem for, meu irmão. Pode vir o Palmeiras, pode vir o São Paulo que joga hoje contra o Sport. Acredito que o São Paulo também vai avançar, porque infelizmente o Sport perdeu um jogo lá que foi totalmente injusto, que o Sport mandou na Ilha do Retiro contra o São Paulo e depois da expulsão o Sport se perdeu, tomou 2-0 e hoje no Morumbi eu não acredito que o São Paulo vá perder essa classificação. Tudo é possível, mas não acho que o Sport vai conseguir fazer 2-0 para levar para os pênaltis e muito menos 3 para se classificar direto. Só se fosse uma noite que desse tudo errado para o São Paulo. Né? A gente já viu o São Paulo pipocar para times menores? Já vimos, mas hoje a vantagem é muito grande para quem joga em casa. E acredito que o São Paulo vai entrar aí nessas quartas de finais também. Então pode vir São Paulo, pode vir Palmeiras, pode vir, cara, quem for, que o Corinthians está pronto para encarar essa decisão. E é isso, gente. Hoje foi um programa... Esqueci, diretor, de falar alguma coisa do Corinthians? Não, né? Tô aqui olhando para o meu diretor, não esqueci de falar nada do Corinthians, né? Então tá tudo certo, falamos tudo. Hoje foi um programa só voltado ao Corinthians, merecido, e que esse programa de hoje venha a ser muitos com esse sorriso aqui, que eu tô feliz pra caramba. Até minha mãe, cara, que é palmeirense ontem, minha mãe manda sempre mensagem pra mim: ó, filho, ó, seu time ontem jogou bem, representou, mãe. Beijo, te amo demais, minha mãe é sensacional, meu elo, tudo na minha vida aí é minha mãe, me ajuda pra caramba. Então, que é palmeirense, né? Mas torce muito aí pra ver a gente bem, torce até pro Corinthians, o que a mãe não faz, né? Torce até pro Corinthians, né? Eu falo isso pra minha mãe, né? Quando joga, por exemplo, Palmeiras e São Paulo, eu não, o torcedor fala, não vou torcer pra ninguém. Um exemplo, final, Palmeiras e São Paulo, que vence o Palmeiras, meu irmão. Eu não torço pro São Paulo de forma nenhuma, nosso diretor é São Paulino, tá aqui do lado, é um amigaço, parceiro, mas não vou torcer pro São Paulo nunca. Então, entre Palmeiras e São Paulo, que ganha o Palmeiras. E olha que o corintiano falar isso é difícil, hein? Mas a gente o nosso amor é o Corinthians, mas minha mãe, um beijo pra ela, dona Fátima, fica até altas horas lá de madrugada, manda mensagem: filho, você tá em casa, chegou bem, tá tudo bem, sempre preocupada, tá tudo bem, tá tudo em paz, e se Deus quiser, grandes coisas estão por vir, tá? Sempre falo, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e vai fazer, e grandes coisas vão vir, e pode ter certeza que o nosso crescimento, ele vai acontecer, porque, ó, é promessa dele lá em cima, do grande Deus que a gente acredita muito. Um grande abraço a todos que ficaram aqui comigo até agora. Obrigado pelo carinho, a participação de todos vocês do programa Voz das Arquibancadas. Voltamos na próxima segunda-feira, se Deus quiser, com muito mais futebol, com muito mais programa. Não deixe de acompanhar o YouTube da TV São Caetano, o nosso Instagram, a Voz das Arquibancadas, super importante. Divulgue aí o nosso link, nosso programa que está crescendo pra caramba, que vem sendo um sucesso. Gratidão a Deus pelo crescimento. Tá aí, ó, o link do nosso Instagram lá, Voz das Arquibancadas, e tenho certeza que a gente vai crescer muito mais para continuar representando você, torcedor corintiano, da melhor forma possível. Muito obrigado, um ótimo final de semana desde já a todos vocês, e até segunda-feira, se Deus quiser, estaremos aqui às 20 horas falando de futebol no programa Voz das Arquibancadas. Grande abraço a todos e até lá.